Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem, tudo na paz, tá certo? Vamos estar iniciando hoje mais uma correção. Hoje a gente vai estar falando sobre simplificação de fração, tá certo? Na simplificação de fração, a gente vai reduzir, porque está simplificando, mas tem outra coisa que a gente pode fazer com as frações, tá certo? Que no caso seria a ampliação. Que no caso aqui, a gente multiplica. E a redução, tá certo? Que é a simplificação, mesma coisa. A gente vai dividir. Lembrando que a gente fizer em cima, a gente faz na parte de baixo, tá certo? Então, bora lá. A gente tem 18 quinzeavos, tá certo? Ou então 18 sobre 15. É outra forma de estar lendo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reduzir, vai procurar um número que divide em cima e um número que divide embaixo ao mesmo tempo. Ah, professor, em cima dá para dividir por 3, embaixo por 5. Se você fizer isso, tá certo? A fração vai ficar desproporcional. Porque assim, a partir do momento que tu amplia, então reduz, sempre que tu estiver efetuando a divisão, tá certo? Que é o de cima pelo de baixo, o resultado vai dar o mesmo. Por quê? Porque as frações, embora que tenham números diferentes, elas foram ampliadas ou reduzidas na mesma proporção. Tá certo? Então, bora lá. Aqui, o 18, tá certo? Dá por 2? Dá, porque ele é par. Mas o 15 não dá, porque ele é ímpar. Então, vou ter que procurar outro número que eu divida tanto em cima como embaixo. Tá certo? Então, bora lá. O 18 dá por 3? Dá. Como é que a gente sabe se é divisível por 3 ou não? Basta você pegar, tá certo? Somar todos os números. Se tiver na tabuada do 3, vai ser divisível, tá certo? Ó, 1 mais 8 é 9. 9 está na tabuada do 3. Então, 18 vai ser divisível por 3. No 15, o 1 mais o 5 dá 6. O 6 está na tabuada do 3. Então, vai ser divisível, tá certo? Então, tanto aqui em cima, eu posso dividir por 3, como embaixo eu posso dividir por 3. 18 dividido para 3 é 6. E 15 dividido para 3 é 5. E aí, professor, dá para dividir mais? Até daria. Só que é o seguinte, a gente está simplificando, então a gente vai deixar ela na forma irredutível, tá certo? Não tinha pedido para vocês. O 5 é primo, então só dá para dividir por ele mesmo por 1. Para tu reduzir mais, tá certo? O de cima teria que ser múltiplo, tá certo? Teria que ser divisível por 5. No caso, o 6 não é divisível por 5. Então, o que é que a gente tem? Que aqui a gente já chegou na forma irredutível. Só isso, professor, só isso. Na B, tá certo? O que é que acontece? Aqui a gente tem 50 sobre 150. Então, 50, 150 avos. Tá ok? Então, bora lá. Perdão. Toda vida quando a gente estiver simplificando, a gente pode iniciar por 2, tá certo? O 50 dá por 2? Dá. Por quê? Porque ele é par. O 150 dá por 2? Dá, porque ele é par. 50 dividido por 2 é 25, tá certo? 150 dividido por 2 é 75, tá certo? Ó, o 25, ele dá por 2? Não dá, porque ele é ímpar. O 75 dá por 2? Não dá, porque ele é ímpar. Então, a gente pula para o próximo número, que no caso seria o 3, tá certo? De novo, como é que a gente sabe para fazer? Você pega, soma os números. 2 mais 5, 7. 7 não está na tabuada do 3. Então, por aqui a gente já para.
tá certo? Pula para o próximo número, por 5, tá certo? A terminação dos dois é 5, sim. Então, esse tanto de cima como de baixo vai ser divisível por 5. Então, 25 dá para dividir por 5 e 75 dá para dividir para 5, tá certo? Deixa eu só te organizar aqui. Vinte e cinco dividido para 5 é 5. 75 dividido para 5 é 15. Ainda dá para dividir para 5? Dá. O 5 só dá para dividir por ele mesmo, dá certo? E o 15 está na tabuada do 5. Então, é sucesso. 5 dividido para 5 é 1. E 15 dividido para 3, para 5, é 3. Tá certo? Isso daqui dá para a gente continuar a nossa divisão? Dá não. Então, aqui a gente chegou na redução, tá certo? Na fração irredutível, onde não dá mais para reduzir. Então, bora lá. Esse 50 sobre 150 é a mesma coisa que 25 sobre 75, que é a mesma coisa que 5 sobre 15, que é a mesma coisa de 1/3. Por que, professor? Porque eles aqui vêm seguindo a mesma proporção. O que tu fez em cima, fez embaixo, tá certo? Na C, a gente tem o quê? A gente tem 21 sobre 28 avos, então 21 sobre 28, tá certo? Então, bora lá. 21 dá para dividir para 7? Dá, porque está na tabuada. Se tiver na tabuada, dá certo. 28 dá para dividir para 7? Dá, porque está na tabuada, tá certo? Então, bora lá. 21 dividido para 7 é 3. E 28 dividido para 7 é 4. Dá para reduzir mais? Não dá, porque o 3 é primo. E o 4, tá certo? Não está na tabuada do 3. Então, aqui não dá mais para reduzir mais. Tá? A gente chegou aqui na simplificação máxima, tá certo? Na fração irredutível. AD, tá certo? A gente tem 36 sobre 48 avos. Então, o que é que acontece? Toda vida é assim, pessoal. Não tem pressa para vocês fazerem. Vocês podem estar fazendo pelo básico. No caso, é pelo 2, tá certo? Então, 36 dá por 2? Dá, porque ele é par. 48 dá por 2? Dá, porque ele é par. Então, logo, a gente tem que 36 dá para dividir por 2 e o 48 dá para dividir por 2. 36 por 2 é 18. 48 por 2 é 24. Ainda dá para dividir por 2? Dá, porque o 18 é par e o 24 é par. 18 por 2 é 9. 24 por 2 é 12. Tá certo? Dá para dividir por 2 ainda? O 12 até dá. Mas o 9 não, porque ele é ímpar. Tá? A gente pula para o próximo número, que é o 3. Tá certo? Então, bora lá. 9 dá por 3? Dá, porque tá na tabuada. E o 12 dá? É só tu somar os números. 1 mais 2, 3. 3 está na tabuada do 3. Então, logo dá por 3. 3 dividido para 3... 9 dividido para 3 é 3, tá certo? E 12 dividido para 3 é 4. Logo, a gente chegou na fração irredutível, porque não tem mais como reduzir, tá certo? Essa foi a questão. Um cheiro no coração e até a próxima questão.